Olá, meu nome é Thiago Moraes da empresa Envea e hoje eu gostaria de dividir com vocês a nossa linha de sensores para medição e monitoramento de sólidos em processos industriais. Para uma breve apresentação da nossa empresa, a Envea SWR Engineering faz parte da divisão de processo do Grupo Envea. O Grupo Envea é um grupo internacional com sede na França, que tem equipamentos para monitoramento de processos industriais, de emissões e de ar ambiente. Nesse vídeo eu vou abordar equipamentos para medição de vazão, detecção de fluxo e nível, medição contínua de umidade e medição e detecção em chaminés após filtros Manga. Vamos então falar da nossa linha de medição de vazão mássica de sólidos. O primeiro sensor que eu quero apresentar é o Solid Flow. Esse sensor pode ser instalado em tubulações verticais ou horizontais, no caso de transporte pneumático. O Solid Flow vai criar um campo micro-ondas dentro da tubulação para monitorar todas as partículas ou grãos que passam por ali. O range de medição do Solid Flow é de até 20 toneladas hora, mas a gente pode ter aplicações com o Solid Flow também medindo 300 kg/h, 500 kg/h, 10 toneladas hora, então é um range bem extenso. O Solid Flow pode trabalhar com partículas de até 1 centímetro de tamanho. O sensor é instalado através desse soquete que é soldado na tubulação, então é feito um furo e aí o sensor é inserido, de forma que a ponta do sensor vai ficar faceando a parede interna do tubo, para evitar abrasão no sensor. Depois que o sensor está instalado na tubulação, o cabo será ligado em uma unidade eletrônica como essa pequena, que é uma unidade Gin-Rail, que é mais simples, que ela vai levar 4A20 até um PLC para controle do processo, ou o sensor pode ser ligado nessa unidade eletrônica maior, que ela tem touchscreen, pode ser feita a calibração aqui e ela serve como indicador no processo. Onde são as aplicações mais típicas do Solid Flow? Para medição de vazão após rosca transportadora, após elevador de canecas, após válvula rotativa, em transporte pneumático, seja na horizontal ou de preferência na vertical, porque para o Solid Flow funcionar bem, é bom que as partículas estejam muito bem diluídas. Esse sensor pode trabalhar tanto com pó quanto grãos. É muito importante que o processo não tenha água livre, porque a água vai reagir com micro-ondas e vai causar falsa medição. Então ele é feito para sólidos secos. Toda a linha de medição de vazão é voltada para sólidos secos, tá bom? Então, Solid Flow, medição de vazão mássica até 20 toneladas hora. O Max Flow é um sensor de medição de vazão mássica também, mas apenas para caída livre, seja ela totalmente vertical ou com um ângulo. Para o Max Flow é importante que o material transportado esteja concentrado. O Max Flow está disponível nos tamanhos DN 100, 150 e 200. Com esses diâmetros, dependendo da densidade do material e da altura de instalação, a gente consegue atingir vazões de até 200, 250, 300 toneladas hora. Mas é lógico que respeitando condições do processo que evitem entupimento da tubulação. A gente faz um cálculo para prever a concentração de material no tubo. Max Flow só é fornecido se a gente considerar que essa é uma instalação segura. A parte interna do sensor é feita com uma cerâmica muito resistente à abrasão. E isso garante uma longa vida útil para o sensor. O Max Flow é instalado após roscas transportadoras, aerodeslizadores. Temos muitas aplicações do Max Flow no setor de materiais de construção, como fábricas cimenteiras, fábricas de gesso, setor agrícola para a indústria de grãos. Ele é um sensor muito eficaz, fácil de instalar e até substitui aquelas balanças de impacto que tem muito problema com manutenção, calibração. Então a vida útil do sensor é muito longa e não vai ter dor de cabeça com a calibração ou manutenção do medidor. Na nossa linha de medição de vazão de sólidos, contamos com o PicoFlow, que é para medição de vazão de até 100 kg/h, então é para muito pouco material. A gente tem aplicações aí, na sua grande maioria, para floculantes, dosagem de floculantes e também dosagem de carvão ativado. E também temos o DenseFlow, que é para transporte pneumático de fase densa. Então a gente tem muita aplicação aí em injeção de finos de carvão, por exemplo, em alto-fornos, na siderurgia. Esses sensores são referência internacional em medição sem contato e não intrusiva.
Agora vamos partir para a linha de monitoramento de fluxo de material. Eu tenho aqui o FlowJam, que é um equipamento que pode ser instalado em tubulação, em calha, em caída de material, sobre correias transportadoras, que vai apenas indicar se o material está em movimento ou não. Por exemplo, nessa unidade de apresentação, a gente tem um LED que muda de status conforme há ou não fluxo de material na frente do sensor. Está vermelho agora porque não tem fluxo, comecei a movimentar a mão, ele já detectou fluxo de material. Então, da mesma forma que ele trabalha, ele pode ser instalado à distância, não tem que ter contato com o material. Caso aconteça de material incrustar na frente do sensor, não tem problema, ele pode trabalhar atravessando esse material, que é uma vantagem muito grande, o que é muito interessante para instalações aí de longo prazo, sem dor de cabeça com manutenção. Esse aqui é o sensor compacto, que já tem um relé dedicado aqui, então traz a alimentação para o sensor e tira o sinal de relé, que já vai direto para o PLC, e temos também uma outra versão, que é a versão pequena. Então, FlowJam S, que é a versão menor, pode ser instalada até em área classificada. Para que seja instalado em área classificada, a gente tem uma unidade dessa aqui à parte, onde vai ficar o relé, fora da área classificada, para não causar risco. Uma outra versão do FlowJam que nós temos é o FlowJam Plus. No caso da FlowJam Plus, sempre vamos precisar dessa unidade eletrônica adicional, sempre é esse conjunto. Vamos ter aqui dois sinais de saída, um sinal para movimento, fluxo ou não fluxo, e o outro sinal para dizer que tem material parado, que está cheio naquele ponto de instalação. Com a FlowJam Standard, vai ter o sinal de fluxo ou não fluxo, se está movimentando ou se parou de movimentar. No caso da FlowJam Plus, vamos ter fluxo, não fluxo, se está movimentando ou parou de movimentar, e o sinal de se tem material parado na frente do sensor. Então são duas versões, uma com dois sinais e outra com apenas um sinal. Com o invólucro bem parecido com a FlowJam, nós temos a ProGap, que é transmissor e receptor. A ProGap vai criar uma barreira micro-ondas na tubulação ou em um chute de correia transportadora, para monitoramento de obstrução ou nível cheio. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás mostrando como a ProGap pode ser usado para monitoramento de chute de correia transportadora. Vou colocar o link aqui para vocês verem depois. A outra aplicação é para monitoramento de enchimento de silo. Por exemplo, está enchendo o silo de material e tudo sem parte intrusiva. Por exemplo, aquelas chaves de nível que são tipo um garfinho, aquilo pode quebrar, pode sujar, pode danificar com o tempo. ProGap, como que é uma instalação não intrusiva, não há risco de quebra. Então você vai ter um sensor para longa duração. Temos aplicações aí de ProGap ou FlowJam com mais de 15 anos aí sem problema nenhum. E para tornar a vida da operação e da manutenção ainda mais fácil, a gente costuma recomendar esses adaptadores de processo. E isso permite que o sensor seja removido sem que saia material do processo. Então não há contaminação, não há vazamento e é muito mais fácil. Além do mais, de proteger a face do sensor. Caso aconteça muita abrasão nesse local, a gente pode substituir apenas o adaptador de processo. Esses adaptadores a gente tem versões aí para alta pressão, alta temperatura. Nós podemos fornecer um outro adaptador cerâmico que permite a instalação da FlowJam ou da ProGap fora do processo em aplicações de até 1000 graus com mais de 10 bar de pressão interna. Então é uma coisa muito fácil de ser feita, fácil de ser ajustado e de longa duração. Vamos agora falar da nossa linha de medição de umidade. Com o MSense é possível ter a leitura de umidade contínua do material, ou seja, o sensor vai instalado no processo em rosca transportadora, moega, sobre correias transportadoras, em dutos de passagem de material, antes ou depois de secadores, com o objetivo de monitorar a umidade para controle de consumo de combustíveis, para a qualidade do produto final, entre outras variáveis. O MSense ele é instalado com esse soquete de montagem e deve estar sempre em contato com o produto, ou seja, o produto tem que passar e tocar no sensor. O MSense é disponível em 3 versões, que é a versão MSense 2 para a leitura de umidade online, o MSense 3 para a leitura de umidade e temperatura no mesmo sensor, além de ter a detecção de movimento de material. Se o material parar na frente do sensor, você vai ter esse sinal indicando que não tem fluxo, chegou a hora de limpar o sensor
para que haja material renovando. E uma outra versão que é o M6WR para faixas de medição mais voltados para minerais. A grande sacada com esses medidores é que eles são pequenos, podem ser instalados em área classificada, trazem redução de custo no processo, redução de consumo de combustíveis, evita perda de material porque eles estão fora da faixa de umidade e são muito fáceis de ser calibrados. Para a calibração desses medidores são usadas aquelas termobalanças que as empresas já têm em seus laboratórios. O conjunto completo para a instalação do M-Sense é o soquete de montagem, sensor e aquela unidade eletrônica para ligar no PLC. Também é possível utilizar a unidade maior com touchscreen. Vamos agora partir para a última linha, que é a linha de monitoramento de chaminés após filtro manga. O primeiro sensor que eu vou falar com vocês é a chave Dust. Chave Dust trabalha com a tecnologia eletrodinâmica para monitoramento se há uma ruptura em uma manga dentro do filtro. A partir do momento que há uma ruptura, o sensor vai detectar. Esse é um sensor voltado para manutenção corretiva. Ele vai te dizer no momento que houve a ruptura. Quando a gente fala de manutenção preventiva, antes que haja uma ruptura, que a gente já consiga monitorar, a gente já fala do ProSense. O ProSense já é um equipamento para medição de particulado em chaminés após filtros manga. A resposta do ProSense vai ser em miligramas por metro cúbico e isso aí é levado na saída 420, novamente com a eletrônica. O ProSense é um medidor que também trabalha com a tecnologia eletrodinâmica e aí o segundo passo para monitoramento de filtros manga. A principal concorrência do ProSense é aquele monitoramento de pressão, onde você tem as tomadas de pressão antes e depois do filtro manga. O problema é que essas tomadas entopem com grande frequência, que não é um problema para ProSense. A instalação é só inserir o sensor, faz um furo na chaminé, insere o sensor e é feita a calibração, no caso da ProSense, utilizando a amostragem isocinética. Então, pessoal, por hoje é só. O objetivo desse vídeo era dividir com vocês uma visão geral dos principais equipamentos da nossa linha. Outros equipamentos que nós fabricamos que não foram mencionados nesse vídeo foram, por exemplo, o SpeedFlow para medição de velocidade de sólidos em tubulação, o Slide Control para monitoramento de deslizador de ar e o PAD para monitoramento de tamanho de partículas. A gente vai falar mais disso em outro vídeo. Então agora, depois disso tudo, você gostou dos sensores e quer instalar na sua linha, no seu processo. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui do lado do vídeo os meus dados para contato, pode mandar um e-mail, pode fazer uma ligação, a gente está à disposição e com o interesse de fazer parceria com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo e nos vemos no próximo com mais novidades na linha de medição de sólidos. Tchau, tchau!